Olá, queridos amigos. Mais uma vez eu estou aqui para esse nosso encontro no canal Fake Online. Certamente que é um enorme prazer e para mim é uma oportunidade na qual eu sou muito grata em poder compartilhar esse momento, essas reflexões com vocês, com base no Evangelho de Jesus, pois essa nossa série agora está trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, como de costume, no início de todo e qualquer trabalho da nossa Casa Fake, nós realizamos uma prece, a qual convida a todos, onde quer que estejam, se puderem dar uma desacelerada para me acompanhar nessa singela oração. Queridos amigos espirituais, colaboradores da nossa amada Casa Fake, guias, ceareiros, samaritanos, todos vós que nos inspiram, amparam e nos envolvem, aonde quer que estejamos, que essa corrente de luz, de fraternidade, possa envolver corações e mentes, para que a partir desse momento sejamos tocados por teu divino amor, Pai maior. E dessa forma, respeitosamente, com muita gratidão, é que pedimos o teu amparo para iniciarmos esta nossa singela reunião, a reflexão e o estudo, onde damos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de convidá-los a participar das nossas palestras presenciais, né? E do tratamento espiritual oferecido na nossa casa fraterna, na nossa casa Fake, Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais. As nossas palestras presenciais, elas estão sendo realizadas às terças-feiras à tarde, começando às 15 horas, às quintas-feiras à noite, começando às 19h30, e aos sábados, começando às 9 horas da manhã. E para participar, basta ir à nossa casa, fica na Estrada do Pau Ferro 1344, eu imagino que esteja aparecendo em algum lugar aqui da tela os nossos dados, buscar o atendimento fraterno e em seguida assistirá a uma palestra e participará também do nosso passe coletivo. Tá? A nossa casa continua adotando os protocolos de saúde, ou seja, toda a nossa equipe de médiuns trabalha nos atendimentos de máscara, usamos o álcool gel e tudo fazemos para nos proteger como um todo, a vocês e a cada um de nós, sendo mais cuidadosos no lidar e na nossa convivência. Não é? Agradecemos também a todos aqueles que nos seguem no canal, todos aqueles que comparecem à nossa casa. Agradecemos as suas contribuições financeiras, porque para manter a nossa casa, nós sim, temos que arcar com despesas materiais, funcionários, itens de higiene. E graças ao apoio de vocês, de toda essa comunidade que nos segue, que nos apoia, que frequentam a nossa casa, nós conseguimos manter as nossas portas abertas, né? Conseguimos manter tanto a nossa casa material quanto a nossa obra social, que fica lá na Taquara, onde atendemos mãezinhas da comunidade através de palestras educacionais e entregas também de cestas básicas, e com aquilo que conseguimos arrecadar para acolher e atender as necessidades, tanto materiais, mas sobretudo o acolhimento emocional, o acolhimento espiritual. Nós abrimos as nossas portas lá na obra social para não só dar o alimento do corpo físico, mas tão somente oportunizar um encontro, um abraço, no sentido figurado, no sentido da nossa emoção. E graças a vocês, com a doação mensal que fazem dos itens, dos gêneros alimentícios, nós podemos dar conta, dar continuidade também a essa atividade, no qual eu já antecipadamente agradeço a todos vocês. Muito bem. E hoje, dando sequência aos estudos que estamos fazendo aqui no canal, como eu disse a vocês, nós estamos gravando essa série de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser usado para o culto do Evangelho no lar, para os estudos sistematizados do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos aqui falando do capítulo 12, que é o capítulo que trata sobre o amor. Amai os vossos inimigos. Esse é o nosso capítulo. Nós vamos abordar hoje, a nossa reflexão está no primeiro item desse capítulo, que é
que tem por título Pagar o Mal com o Bem. Algo que a gente precisa realmente pensar, né? É um capítulo, o capítulo como um todo, o capítulo 12, é um capítulo que nos convida a refletir bastante sobre o amor, não é? E esse item, pagar o mal com o bem, vem de Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 20. Eu recortei um pedacinho para que a gente pudesse relembrar o que está escrito lá no Novo Testamento, na Boa Nova, né? Então diz o seguinte: aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Eu acho que a gente pode começar a refletir por essa frase, né? Se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Ou qual o objetivo disso? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo após, né, esse texto, o Espírito de Verdade, ele fala o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima. Então, o que precisamos começar a entender aqui é justamente o amor. O amor como um conceito e como um valor a ser conquistado. Ao se estudar, repensar um pouco mais a jornada de Jesus, nós percebemos que ele não queria certamente dizer com amar os inimigos que deveríamos dedicar a todos o mesmo tipo de afeto. Eu não creio nisso. Que deveríamos amar a todos sem considerar sua individualidade, suas conquistas. É certamente um equívoco imaginar que seja possível amar a todos da mesma forma, uma vez que somos seres singulares. Jesus nos amou muito, mas como um sábio e um grande instrutor de almas, ele entendia esse princípio. Ele entendia que o amor incondicional, ele pode e deve ser doado a todos, mas respeitadas as singularidades, o momento de cada um. Podemos usar como exemplo filhos, para pensar sobre esse conceito, né? É muito comum os pais falarem e até sentirem, não é, que amam seus filhos de forma igual. E, inclusive, os educam dentro desse conceito de igualdade. Os pais amam seus filhos. Isso é inegável. No entanto, não há como amá-los da mesma maneira, porque são individualidades, são diferentes e em sua diferença estarão mais ou menos harmonizados com as nossas diferenças. Algo que possibilita certamente a ampliação ou a redução da conexão. E isso nada, absolutamente nada tem a ver com o amor-sentimento que nos envolve. Isso tem a ver com semelhanças e diferenças sentidas na convivência. Por isso é mais fácil o diálogo com um do que com o outro. É muitas vezes mais fácil o entendimento e a convivência com um do que com o outro. E repito, isso não diminui o afeto, não diminui o amor que os envolve, o amor que existe nessa relação entre pais e filhos. Na filosofia grega, eles usavam termos diferentes
utilizavam termos diferentes para se referir ao amor, o que facilitava esse entendimento, não é? Porque no momento em que nós separamos esse conceito ou esse construto, né, em categorias, nós podemos construir melhor essa noção, essa ideia. É uma questão até mais pedagógica mesmo, é um entendimento facilitado. Então os gregos diziam que o amor ágape, né, ou eles entendiam o amor ágape como aquele amor que se doa, é o amor incondicional, é o amor que se entrega. Esse amor entre pais e filhos é o amor incondicional. E aí eles diziam que existia um outro tipo de amor, que é o amor filos, eles chamavam de filos, né? E que era definido como aquele amor que devotamos a amigos, a parentes. É um amor sem malícias, é um amor puro também, porém não é um amor incondicional. E temos, por último, o amor eros, onde eros, né, pressupõe a paixão, o entusiasmo, é um amor mais sensorial, um amor mais ligado aos sentidos físicos. O nosso querido irmão Paulo, apóstolo, né, na sua primeira carta à comunidade de Coríntios, ele nos apresenta a mais detalhada definição do que é justamente esse amor ágape nos relacionamentos humanos. Como é que ele funciona nos relacionamentos humanos? Para o apóstolo, né, o amor ágape é aquele que é paciente, é benigno, não é invejoso, não é leviano ou orgulhoso, não é egoísta, não suspeita do mal e certamente não se alegra com a injustiça. E o apóstolo conclui a sua carta dizendo que esse tipo de amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ressaltando assim a sua supremacia. Esse é o amor supremo, o amor que se busca e que requer aprendizado. E por que esse amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta? Eu penso que seja justamente porque ele entende a singularidade humana. Ele entende as diferenças que nos constituem. E por isso ele se doa conforme cada um. Esse amor, conceito, ele é capaz de acolher a todos, partindo desse princípio de singularidade. Essa é a proposta. E Jesus nos trouxe de forma bem clara esse exemplo. Ele vivenciou isso, não é? Porque ele amou a todos. Sim, Jesus amou a todos. Ele muito amou os seus apóstolos, ainda que tenha amado a todos. Sim, aqueles que foram escolhidos por ele, ele muito os amou. Ainda que pudesse ter claro em seu coração as diferenças de cada um deles. Ele entendia que Pedro precisaria de mais elementos para reforçar a fé necessária, a fim de que cumprisse o seu propósito enquanto pedra fundamental daquela nova religião ou daquela nova filosofia, daquele novo jeito de ser e se conduzir nas relações e na vida como grande divulgador daquela doutrina de amor. E foi somente após Pedro negar Jesus que ele conseguiu esse feito, robustecendo a sua fé. Precisou negar para entender esse valor e solidificar em si mesmo. E Jesus sabia que isso aconteceria. Jesus sabia quanto à forma equivocada com que Judas o percebia. Que Judas o via como o salvador pela espada, pela liderança de exércitos, e não o amou menos, apesar e com isso.
Inclusive, há relatos na bibliografia espírita de que Jesus realizou o resgate de Judas das zonas trevosas assim que desencarnou após o seu calvário. Quando deu o seu último suspiro, a primeira coisa que o Espírito Jesus fez foi ir às zonas trevosas e resgatar esse apóstolo que muito, muito ele amava, Judas. Jesus podia perceber o tamanho do amor filial que existia em João, o único apóstolo que o seguiu até o Calvário e para quem confiou sua mãe Maria, para que o amor filos os envolvesse, permitindo que se amassem. Maria, que tinha que abrir mão do seu filho muito amado. João, que abria a mão do seu mestre muito, muito amado. Sim. E ambos poderiam vivenciar esse amor se permitindo amar um ao outro. João amando Maria como sua mãe e Maria o recebendo por filho. Sim. E eu penso que o maior exemplo entre todos foi certamente de Paulo, naquela ocasião, Saulo, para quem Jesus apareceu e confiou a grandiosa missão de espalhar o Evangelho. Saulo era o grande opositor, era um inimigo confesso. Nesse caso, Paulo representa muito bem esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, pagar o mal com o bem. Jesus vivenciou e exemplificou o amor incondicional, aquele que entende cada coração e o aceita e o respeita como está, sem julgamentos, culpas ou cobranças. Claro está que, vejam, nós não desejamos para a nossa vida os conflitos, os embates, não desejamos estar cercados por aqueles que se apresentam na nossa vida como permanente opositores. Mas vamos pensar nesse convite de Jesus, onde ele enfatiza quanto à necessidade de se amar aos opositores, né? Amar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, aqueles que são diferentes de nós. Vamos pensar nesse convite, né? Vejam, quando estamos confortavelmente instalados em grupos, em nichos afins, nos sentimos muito bem. Quando estamos envolvidos naquela comunidade, ou envolvidos com pessoas, convivendo com pessoas que pensam da mesma forma que cada um de nós, que pensam da mesma maneira, né? Que falam as mesmas coisas, que têm gostos semelhantes. Pensem nisso. Será que a evolução, o aprendizado, os avanços em qualquer área conseguiriam acontecer ou aconteceriam? Por exemplo, né? Se todos pensam que a Terra é quadrada, fato do passado, né? Todos. E ninguém contestasse essa ideia, ninguém dissesse, eu quero chegar lá na ponta, né? No final desse quadrado, onde tem um abismo, eu preciso ir lá para conferir. Se não houvesse essa única pessoa que pensasse diferente, será que nos dias de hoje nós ainda não estaremos pensando que a Terra era quadrada? Pois é. São justamente as diferenças que nos movem. E essas são perguntas que eu comecei a me fazer, sim. Talvez seja isso que Jesus estivesse nos convidando a refletir. Porque repensar atitudes, palavras e pensamentos se tudo que penso, falo e aciono está em conformidade com todos. Para que fazer isso? Basta seguir o cardume, né? E como se fosse um peixe, ou como também descrito pelo autor Fernão Capelo Gaivota, né? No seu livro Fernão Capelo Gaivota, o autor de Fernão Capelo Gaivota disse, né? Basta seguir o bando e ser feliz com o que se tem. Todo e qualquer progresso, nesse caso,
seja social ou pessoal, não teria acontecido, porque o progresso ele se inicia com a busca por mudanças, com pensar diferente, com repensar as mesmas histórias. Então, aplicando esse raciocínio ao opositor, percebemos que a diferença, né, pode estar em não ver o outro como inimigo, e sim como alguém que pensa e age diferente de você. Somente isso. Nos meus grupos, na convivência do dia a dia, treinar o meu olhar para olhar o outro não como inimigo, mas como alguém que pensa diferente. E no pensar diferente, que eu também possa começar a repensar conceitos que podem se solidificar, ou seja, podem se transformar numa verdade muito mais embasada, ou podem se modificar para novas possibilidades, para uma nova verdade. O opositor nada mais é do que alguém que talvez, né, não tenha ampliado o seu olhar e, por conta disso, não consiga ainda entender aquela proposta. Ou eu, no caso, sou o opositor, porque não consegui ampliar o meu olhar. Ver a situação de um novo jeito, buscar a informação, outros olhares, outros vieses. Esse é o convite que eu penso aqui, que precisamos formular melhor, que precisamos caminhar. Voltamos para o exemplo de Paulo de Tarso, né? Que eu falei anteriormente. Na ocasião, Saulo, doutor da lei, um grande conhecedor das escrituras, e por elas vivia sua vida, seguindo as leis conforme as entendia. Ele não desejava repensar aqueles conceitos, pois para ele eram inquestionáveis naquele momento, enquanto perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus. E ele vivia junto aos seus pares, que pensavam exatamente como ele, fechado em um nicho de ideias e saberes. Então, quando Jesus o tocou no caminho de Damasco, ele possibilitou a sua retirada daquele nicho de saberes. A cegueira dos olhos físicos o levou possivelmente à visão da sua centelha divina, possibilitou olhar para dentro. E claro, não foi de imediato que Saulo, né, conhecido como Paulo de Tarso, não foi de imediato que ele mudou a sua forma de entender as escrituras e viver o mundo. Não, não foi assim. Ele precisou de tempo para repensar, para refletir, para encontrar o sentido para a sua existência, pautado ainda nas escrituras, que era algo que ele conhecia. Mas ele foi convidado a questionar os seus saberes, as suas verdades, questionar a sua fala e tudo aquilo que ele entendia como certo, o verdadeiro no mundo. Entre todos os apóstolos, coube a ele ir para além do próprio grupo de afins. Os apóstolos, é claro, são notáveis no trabalho. No entanto, Paulo foi aquele que precisou sair do seu grupo de convivência, do grupo de apoio, do conforto que ele vivia, para praticar o convite do Evangelho, a partir do que ele entendeu. Foi brilhante o seu trabalho, não é? Ainda que ele tenha se convertido, né, como é chamado, quando ele adotou o nome de Paulo, deixando Saulo como representante de um outro momento da sua existência. E ainda que ele tenha feito isso, não há como concebermos que atuar junto aos apóstolos
né, ser aceito por eles, tenha sido algo simples ou fácil para Paulo. Não, eu acredito que não. E quando lemos a biografia de Paulo, conseguimos perceber o tamanho do desafio e do esforço que ele empreendeu para praticar a doutrina, entender os seus detalhes no convite de Jesus. Aceitar o convite de Jesus foi algo especial e poderoso na vida dele. Sim. Imagine ele que cometeu tantas atrocidades enquanto perseguidor de Jesus. E certamente isso o acompanhou ao longo de todo o caminho, ao longo de toda aquela sua existência. Ele é o maior representante do opositor, do inimigo. No entanto, ele foi percebido e aceito por Jesus em toda a sua singularidade. E foi amado, muito amado por Jesus. Assim como ele também muito, muito, muito amou Jesus, a doutrina, as escrituras e tudo aquilo que envolve a ética do Cristo. E esse amor ágape, esse amor incondicional, é o que nos transforma. Foi esse amor que transformou o opositor no maior divulgador da doutrina do Cristo. Logo, pagar o mal com o bem significa transformar a ignorância, ampliando a visão daquele que está momentaneamente cego para os princípios fundamentais da existência. Porque o amor transforma a tudo e a todos. Sua energia cura, cauteriza e nos faz vivenciar nossa essência divina. Quantos conflitos seriam evitados com uma pitada a mais de amor nas relações? Amor, atitude, respeito às diferenças, às singularidades. Guerras são o resultado da falta desse amor. Será que há vencedores na guerra, seja ela qual for? Será possível? Creio que não. Você paga o mal com o bem quando oferece a mão a quem te magoa, quando não pensa em vingança e sim em acolhimento, quando enxerga naquele que pratica o mal alguém que pode estar em grande sofrimento e não consegue oferecer nada além do que dor, porque está preso na ilusão dolorosa da existência. Praticar o bem com quem nos faz bem é uma troca e deve ser louvada, tem seu lugar, tem seu propósito, claro que tem. Contudo, a prática do bem, com quem antipatizamos, com quem temos divergências, é o desafio. E certamente uma atitude que requer coragem, uma atitude amorosa. Nosso mundo certamente necessita de maiores e mais amplas doses desse amor-atitude. Não significa que conseguiremos amar a todos sem distinção. Repito isso. Não, claro que não. O afeto dedicado ao outro estará adequado à sua singularidade, às suas diferenças. Claro que está. Mas pagar o mal com o bem significa vivenciar prioritariamente o respeito, a compreensão quanto às diferenças que nos habitam e ter uma atitude pacífica e misericordiosa para com todos e para com tudo que nos cerca. Esse é o pagamento que o Pai certamente deseja que façamos nessa longa
e oportuna existência, ou curta existência que seja. Afinal, como nos diz a canção, uma canção que já foi citada aqui no nosso canal, daqui, meus queridos irmãos, só se leva o amor, nada mais. E é o amor-atitude que Jesus nos convida a praticar a todo dia, com paciência, com boa vontade, com desapego, lembrando sempre que cada um só dará aquilo que tem no próprio coração. E é dessa forma que nós os amaremos como estão. E a partir do nosso exemplo, vamos orar sempre para que eles possam também praticar o amor nas suas atitudes, nos seus olhares, nas suas existências. Deus alimenta as nossas almas com o amor que tudo pode, que tudo deseja, que tudo sabe. Esse é um pouco daquilo que eu queria refletir com vocês sobre esse nosso texto, o nosso capítulo. Que vocês possam ler este capítulo e trazer para as suas vidas as reflexões que couberem. É claro, aqui só podemos passar um pouquinho daquilo que a gente começou a trabalhar e estudar, mas fica com vocês o trabalho e, sobretudo, a ação, acionar as suas vidas pelo conceito e pelo convite de Jesus. Graças a Deus, que possamos agora fazer a nossa prece de encerramento desse nosso momento. Aqueles que puderem me acompanhar, eu vou agora pedir que o acompanhem, que me acompanhem, não é? Queridos amigos espirituais, nossa querida falante de amor, gratos, felizes pela oportunidade que aqui se renova. Que as suas bênçãos, Pai, possam tocar corações e mentes e renovar a cada um e a todos. Que possamos conduzir as nossas caminhadas inspirados na Tua proposta amorosa e edificante. Que seja a nossa ética a Tua ética, porque sem telhas Tuas somos todos nós. Que haja paz, que haja harmonia, que haja luz. Graças a Deus. E assim nós vamos encerrando mais esse nosso encontro. Mais uma vez agradecendo a paciência, a boa vontade, os likes que vocês dão e que compartilhem esse nosso humilde trabalho com aqueles também que vocês amam e que certamente possam se sentir, certamente não, né? Mas para que possam se sentir acolhidos e amparados como cada um de nós. Que Jesus seja no coração de todos vocês. Graças a Deus.